A Casa Vitor é um dos vinhedos associados que integram a Vinícola Brasília, uma vinícola fundada por 10 produtores rurais que, após anos se dedicando a cultivos tradicionais e pecuária, resolveram apostar no sonho de fazer vinho no Distrito Federal. Eu conversei com Carlos Vitor, proprietário do vinhedo, e dois dos seus sócios, que também são seus sobrinhos, a Renata e o Danilo. Cheguei aqui em 1983, né? Eu fiz um concurso, minha formação é técnica em agropecuária, técnica agrícola, né? E eu fiz um concurso na Emater do Distrito Federal e eu fui lotado aqui, né? Então eu trabalhei na Emater por 30 anos. Mas nesse tempo nem pensava em trabalhar com uva ainda. Não, nunca pensei em trabalhar com uva, na verdade. Nós adquirimos a propriedade aqui em 1987. Nesse período aí de 87 para cá, nós fizemos, como diz o goiano, tudo quanto há aqui na região, sabe? A gente plantou soja, plantou milho, plantou arroz, plantou feijão, plantou sorgo, plantei abacaxi, plantei tomate, pimentão, repolho, couve-flor, entre outras hortaliças. E também a gente tinha pecuária leiteira, né? Nós tiramos leite aqui por mais de 20 anos, mais de 25 anos. Né? Isso que eu estou falando, esses plantios tudo em escala comercial, né? Não só para subsistência, coisa que foi para comércio. Né? Daí a gente, em 2019, eu ainda tinha um pouco de gado aqui ainda na área, né? E fui convidado para entrar no projeto, né? Na verdade, quem me convidou foi o Ronaldo Triaca, que é dono da Vila Triaca, e o Rodrigo da Ercoara, que é dono da Fazenda Ercoara, né? Para entrar num projeto de plantio de uva para fazer vinho, né? Na verdade, quando eu fui convidado, eu não tinha a menor, assim, nunca cheguei a pensar nisso, mas achei a ideia muito interessante, né? A gente já tinha visitado algumas regiões vitivinícolas, né? Tanto aqui no Brasil como fora, há uns, deve ter uns 15 anos atrás, um pouco menos talvez. Eu e o Ronaldo Treca até tivemos lá na fazenda do Dr. Marcelo, fomos lá conhecer a propriedade dele, ele tinha lá um almoço harmonizado também. É da Pirineus, né? Da Pirineus, né? Que tem o vinho Bandeiras e o Intrépida, né? Dois bons vinhos da região, né? É o pioneiro, na verdade, foi a pessoa que realmente começou a plantar uva aqui na região com essa finalidade, né? De fazer vinhos, fazer bons vinhos, né? Na verdade, a gente, bem anos depois, a gente foi na trilha dele, né? E aí, o que nós temos aqui, Carlos? Aqui nós temos Syrah, né? Tem quase 2 hectares de Syrah. Tem Sauvignon Blanc, deve ter uns 0,4 de Sauvignon Blanc, hectares, né? Tem um pouquinho de Pinot Noir e tem uma Marcelin que está em formação. A Pinot é mais enjoadinha, né? Pinot muito complicado. Esse ano não É. vamos colher nada de Pinot por causa que choveu muito e deu muita doença. E nós perdemos a produção da Pinot esse ano. Nossa. Mas você já fez Depois de um ano de uma trabalho. vindima aí de Pinot, né? Fez umas Fizemos, garrafas, né? colhemos ano retrasado, a gente colheu em torno de uns 140 quilos, né? Deu para a gente fazer aí umas 50 garrafas. Fez na Vinícola Brasileira também? Ou Sim, fez? É. já foi na Vinícola Brasil. Ficou legal o vinho, ficou bastante interessante. A gente estava com esperança de colher um pouquinho esse ano para aumentar um pouquinho, mas não teve jeito. Explica pra gente um pouco como é que é esse projeto da Vinícola Brasília, como é que vai funcionar a Vinícola Brasília, essa união desses vários produtores e, ao mesmo tempo, os vinhedos Casa Victor, como é que esses dois projetos andam juntos? Assim? Sim, a ideia, na verdade, da Vinícola Brasília, né, principalmente, foi montar uma estrutura para fazer a vinificação dos vinhos desses 10 produtores, né, dessa sociedade que nasceu. Né.
Então, cada produtor ele tem o seu vinhedo, né? E as uvas colhidas são levadas para a Vinícola Brasília, lá é vinificado, né? E uma parte desse vinho vai voltar para a minha propriedade, para Casa Vitor, com o meu nome, com o meu rótulo, Casa Vitor. E outra parte desse vinho vai ficar na Vinícola Brasília e vai formar um blend com outros vinhos dos sócios, né? Que podem ser da mesma uva, de uvas diferentes. Aí quem vai definir isso aí, na verdade, é o nosso enólogo. Então, a Vinícola Brasília não tem vinhedo. Toda a uva que vai ser vinificada lá, que vai fazer o vinho da Vinícola Brasília, são uvas dos 10 sócios, né? Em que pé que está o projeto da Vinícola Brasília? A vinícola em si, ela já está funcionando desde o ano passado, né? Nós estamos aguardando o nosso registro, mas já iniciamos a vinificação lá. E nós estamos terminando agora uma loja, né? Uma cave, onde que vão ser comercializados os vinhos da Vinícola Brasília. A gente está com esperança de até o mês de agosto a gente conseguir inaugurar essa loja. E o nosso registro deve estar saindo já também, né? Então, A loja vai ser na sede da vinícola mesmo. a loja fica na frente, virada para a BR, né? E logo atrás, né, da loja tem um galpão onde que é a Vinícola Brasília. E essas flores na ponta das ruas que chama, né? Isso. A nossa propriedade aqui, a gente está plantando uva nela e ela sobra uma área aí significativa ainda, sabe? E essa área hoje é arrendada para a Fazenda Malunga, do Joy Vale. Eles têm um trabalho de plantio de agricultura orgânica, né? Ele tem um trabalho lá de colocar flores nas áreas onde que ele está plantando. A finalidade é que essas flores chamem, né, atraiam inimigos naturais de pragas que tem no vinhedo ou na plantação, sabe? Legal. Então, no caso nosso aqui, principalmente a ácaro, que é uma das pragas que tem na uva em determinado período, né? E a ideia é que a gente atraiam predadores para essas pragas, principalmente para ácaro. As telas são para os passarinhos. As telas nós estamos trabalhando aí, você vai ver que o pessoal está trabalhando aí, é para passarinho. Uhum. Se não botar tela, não colhe nada. Seu sobrinho que chegou aí? É. Tudo bem? Danilo. Beleza? Prazer, Danilo. Tudo bom? Tudo bem? Sou o Wilton, beleza? Fala, Caboclo. Beleza, cara? Beleza. Tudo na paz? Graças a Deus. Danilo é sócio aí também na Casa Vitor. Danilo também é sócio. Fala, mocinha. Seu sobrinho? É. Tô te filmando aqui, tá? Vamos dar uma volta ali que você conhece ali. Bora. O que a gente está pensando em fazer também. Aqui vai ser um lago. É isso que a gente está trazendo aqui para você ver. E aqui vai ser o que, Carlos? Aqui a gente está fazendo um ambiente aqui que inicialmente a gente pretende fazer um ambiente para uma degustação, sabe? A ideia aqui foi levantar bem isso aqui, sabe? Para você conseguir daqui ver todo o vinhedo para cima. Tá? Você tem uma vista toda do vinhedo, né? E como a nossa ideia é, quando a gente puder ampliar o vinhedo para baixo aí desse capim aí, tá vendo? O Jói plantava até por aqui, ele plantava. Aí nós pegamos um pedaço dele e aumentamos. Esse pedaço que está mais seco aqui, olha, é a Marcelã que eu te falei, sabe? Aí esse ano não sei, mas ano que vem a gente quer ver se aumenta mais um pouco lá para baixo, né? Com a outra casta, uma casta nova. Nós estamos estudando ainda o que nós vamos plantar. Agora o pessoal tem falado que o Cerrado tem assim, muitas castas têm se dado bem aqui, né? Sim. É o que a gente está observando, né? É tudo muito novo, né? Viticultura, colheita de inverno, se a gente for pensar bem, se a gente considerar que a colheita de inverno aí tem pouco mais de 20 anos, né? Não é nada, né? Não é nada aí. Em termos de viticultura é insignificante, né? A primeira barreira de colheita de inverno plantada está vigorosa até hoje. É por isso que a gente não sabe estimar ainda quanto tempo um vinhedo com o manejo da dupla poda vai sair bem, né? Uhum. A gente sabe que a primeira plantada que tem seus 20 anos aí que tu falou, ela ainda está se saindo muito bem aqui no Brasil. Eu até acompanho ela lá, com o pessoal da Amprovi. É em Minas? É com o Murilo lá, né? Murilo Regina, né? Isso. E eu acompanho lá pelo Instagram, ela tá vigorosa pra caramba.
Isso é boa notícia, assim, Boa pra gente que notícia, tá que está começando. começando, né? É. Sabendo que ela tem uma longevidade interessante. O sistema de dupla poda aqui é diferente, porque uma coisa é igual lá no sul do país, que se poda a videira uma vez por ano, ela entra num período de descanso, de pousio, né? Uhum. Aqui não, ela está vegetando o ano todo, né? Você colheu, você faz a poda de formação de ramo, aí trabalha 6 meses, aí poda outra vez, aí vem a fase de produção, né? Então, assim, é muito diferente, né, o sistema, né? Então, essa diferença de sistema que a gente ninguém tem essa Não resposta, na sabe verdade, ainda, né? né? Na verdade, acho que sem a dupla poda não tinha uva vinífera aqui na nossa região. Assim, já é um ponto, né? Dupla poda é uma técnica que foi desenvolvida por um pesquisador, o Dr. Murilo, lá da Epamig. Essa técnica da dupla poda, o que ele é? Ele inverteu o período de colheita. Se colhia uva no verão e começou a colher uva no inverno. E a técnica que ele utilizou foi essa dupla poda, foi podar a uva 2 vezes, né? Lá no sul se poda uma vez por ano, né? Eles colhem a uva lá entre janeiro e março, e logo depois da colheita, eles não mexem mais no parreiral, aí já vem a estação de frio, né? Ela entra numa fase de pousio, e essa uva vai ser podada mais ou menos no mês de agosto. Podou nesse período, vai colher entre janeiro, fevereiro e março novamente, assim fecha o ciclo. Aqui na nossa região, logo depois da colheita, a nossa colheita aqui é em agosto, e logo depois da colheita é feita uma poda, essa planta vai vegetar, vão vir alguns cachos, serão retirados. Quando dá em janeiro, fevereiro, aí você vai fazer a segunda poda, que será a poda de produção, que a gente chama, onde que vão vir os ramos, que vão vir os cachos. Com isso aí a gente consegue colher no período de inverno. Então a gente tem algumas vantagens nesse processo aí. Para começar, a gente colhe num período que não tem chuva. Como as nossas uvas são irrigadas, você corta um pouco a irrigação pré-colheita, né? Você tem uma concentração de açúcar um pouco maior, então o teor de Brix, que é o que se mede açúcar nos frutos, né? O índice que mede açúcar nos frutos, geralmente os teores de Brix a gente consegue elevar ele um pouquinho mais, né? Então vinhos um pouquinho mais alcoólicos, né? Mas quanto mais açúcar na uva, vinho mais alcoólico. E nós temos uma outra vantagem também, que é um período que nós temos aqui na nossa região dias relativamente quentes e noites relativamente frias. As nossas médias nesse período aí, a gente tem mínimas que variam entre 6 e 12, 15 graus aí. E nesses mesmos dias, nós temos as máximas que variam aí entre varia de 22 até 32, 33 graus, né? Então a gente tem o que a gente chama de amplitude térmica, né, bastante interessante para a uva. Tudo que ela consegue armazenar durante o dia fazendo fotossíntese, ela tem uma perda menor, porque a noite está mais fria, a planta tem uma respiração menor, então ela tem uma perda menor. E principalmente para acúmulo de polifenóis, isso aí ajuda demais. Você consegue, normalmente, em média, uma uva uma qualidade um pouquinho melhor que se fosse colhida no verão. Na dupla poda, então, não tem hibernação, né? Não tem hibernação, Ela vegeta o ano todo. vegeta o A ano gente não todo. tem o clima para isso, né? Para que a planta chegue no ponto zero dela lá, que ela hiberne. Então aqui a gente não tem temperaturas a menos de 10 graus Períodos por longos. períodos longos, né? Uhum. Como no sul tem. Então esse é um dos fatores que a gente não sabe o quanto a planta aguenta nesse ciclo Esse lá, regime, né? sem que ela, não sei se essa parte da hibernação dela seria um descanso para ela, né? Então ainda é tudo um Não se sabe se essas conhecido. aqui no futuro vão reclamar da falta de descanso. Tipo Isso. E ali você tem uma latada. Ali eu vou de ela mesa. brotou. Ali tá meio misturadão, tem uns cavalos ainda que nem foram enxertados, vão ser enxertados agora, né? E é interessante que as pessoas vêm e a gente também aproveita para mostrar, né? Uhum. Tem muita gente que não tem nem... Na verdade, a maioria das pessoas que vem nos visitar, né? Eu acho que mais da metade, não tem ideia o que é uva vinífera, Não. o que é uva de mesa, quais são as diferenças, não tem a menor ideia do que é dupla poda, o que é colheita de inverno. Tem alguns que têm muito conhecimento, tem alguns que têm até mais conhecimento que nós, mas são muito poucos. Tem uns que já ouviram falar em dupla poda, né?
E o pessoal mistura muito aqui também. Eu fui lá na vinícola Casa Vitor, eu fui lá. Nós não temos vinícola, nós temos vinhedo. Aí a gente tenta explicar, né? Para as pessoas, inclusive, ter conhecimento, né? O pessoal vem muito para cá e quando a gente fala da diferença da vitivinícola e a vitilabrusca, né, que a gente explica, uma americana e outra europeia, a surpresa do pessoal, né? A gente mostra a diferença física delas também, porque a de mesa tem a baga maior, né? O de açúcar é menor, né? Isso a gente explica que isso é tudo uma surpresa do pessoal, a grande maioria que vem aqui. A maioria das pessoas acham que uva vinífera é azeda, né? É azeda essa uva. É muito engraçado. Pelo contrário. Quando a gente fala, não, ela é muito mais doce que a de mesa, aí o cara... Não, mano, Você vai começar a colher aqui em agosto? A vindima? Agosto é a nossa colheita, Nossa vindima em agosto. Que manejo que tem até lá? Não, até poucos dias ainda tem manejo, tem que fazer um manejo desses ramos aí que passam do arame, né? Eles são cortados, né? Tirar um pouco de folha acima do cacho ali, próximo do cacho, para tomar um pouco mais de sol, né? O objetivo é mais liberar a luz, né? Liberar a luz, principalmente no nascente, né? No poente não, porque passa muito, vai muita luz, aí pode ter dano, né? Aí o pessoal tá colocando a tela aí, ó. É um negócio bem trabalhosozinho. Bastante, hein? E aí, tudo bem? Boa. Beleza. O Arnaldo é um dos... E é no grampo, né, cara? Grampeador mesmo. Aí. Se não botar essa tela, o passarinho vem. Ele vem de qualquer jeito, só que se não botar a tela, ele acaba com a uva. E aí você resolveu chamar uns sócios jovens aí, né, para te acompanhar? Na verdade, quando a gente aceitou o plantio de uva, eu conversei com a minha esposa só, né, a Marina. Ela achou a ideia excelente e assim, nós topamos de imediato, né, a entrar no projeto da vinícola. Depois a gente foi amadurecendo a ideia também e o que nós chegamos à conclusão? Nós dois já estamos com meia idade, a gente espera que o vinhedo dure muito mais tempo, né? E a gente também pensou que para tocar um projeto desse seria muito interessante o enoturismo. Né? Para que é? Para agregar valor, né? No seu produto. Né? E só nós dois, com certeza, não temos a menor condição de tocar um projeto desse tamanho. Aí achamos por bem convidar 2 sobrinhos da parte dela e 2 da minha parte. O pessoal que dá todo o suporte para nós, né? E que a gente espera que quando daqui mais uns anos, eles toquem isso aí para frente. Tem a Renata e o Danilo, eles são sobrinhos da minha parte, né? A Renata, na verdade, é minha sobrinha e o Danilo é casado com ela. E tem 2 sobrinhos que é da parte da Marina, que são 2 irmãos, né? A Ana Paula e o Gabriel. Eles moram em Belo Horizonte, mas eles trabalham de lá, de home office, a parte de Instagram, a parte de contato com os visitantes, né? Tudo eles fazem aí, os quatro, eles que se viram com essa parte aí, né? Cada um tem sua função, a parte administrativa, o Gabriel que cuida. A Renata e o Danilo, como estão mais próximos, todo final de semana eles estão conosco recebendo os visitantes. E o Gabriel e a Ana Paula, eles vêm mais uma vez por mês, uma vez a cada 60 dias, aí varia. E aí, Renato, como é que foi receber esse convite aí? Você um dia tinha se imaginado trabalhando num projeto de vinícola, de vinhedo? Não, na verdade, eu nunca imaginei estar trabalhando num projeto tão grande assim, né? Minha mãe trabalhou com vinho, vendendo vinho, ela trabalhava numa adega, vendendo vinhos durante muitos anos da vida dela, então... Em Brasília mesmo? Em Brasília. Eu ia com ela, às vezes, pro trabalho ali, pequenininha, tava no meio daquele monte de garrafas, mas... Nunca imaginei que eu fosse trabalhar diretamente com a produção de vinhos algum dia, né? E quando surgiu o convite, foi uma surpresa muito grande para mim. Eu fiquei muito feliz, não pensei 2 vezes e entrei de cabeça. Eu e o Danilo, que o Danilo também entrou junto comigo, e estamos aí tocando juntos. Na verdade, eu sempre, quando a gente veio pro projeto, conversei com a Renata, a gente sempre tentando agregar valor do que a gente sabia. Então, quando os tios apresentaram pra gente a parte de enoturismo, e isso a gente tinha que dar uma forma da Casa Vitor ter visibilidade, né? Então, como que a gente poderia fazer isso? Então, eu acho que eu juntei um pouco dos conhecimentos que eu tinha na área de tecnologia para que a gente fosse, através das plataformas digitais, dar visibilidade para a Casa Vitor e para o novo projeto que a gente estava trazendo para cá.
A Renata, ela foi para o lado do vinho, mas formou como sommelier pela ABS, tanto ela quanto a Ana Paula, e elas duas começaram a estudar toda essa parte para que a gente conseguisse compor cada vez mais o projeto de enoturismo aqui no vinhedo da Casa Vitor. E cada um foi fazendo o seu pouquinho que conseguiria fazer ali para que a gente tornasse esse projeto viável e interessante. Eu acho que deu super certo o nosso projeto inicial, desde quando a gente começou. A Casa Vitor está construindo seu nome aí, tanto no vinho quanto oferecendo uma experiência, né, de enoturismo diferente. E cada vez a gente está tentando estudar um pouco mais para procurar formas de trazer novas experiências, trazer as pessoas para cá para que elas vivam uma experiência diferente, né? Uma coisa legal, bem pertinho aqui do Distrito Federal. O pessoal brinca muito, né? É longe, pô, é um vinhedo que fica a 60 quilômetros, longe é Mendonça, né? Aqui é muito próximo. E como é que é trabalhar em família aí? É tranquilo? É ótimo. É bom, tio? Não, tranquilo. É lógico que a gente tem as nossas discordâncias, isso é normal, né? Acho que faz até bem, né? Mas o legal é que a gente consegue administrar bem, consegue chegar num consenso, né? Assim, tem uma diferença de idade que é significativa, né? Tem experiências de vida diferentes, né? Mas é muito bom. A minha esposa fica mais na parte do jardim, né? Na parte visual aqui da Casa Vitor e também na parte da cozinha, né? Então tem uma preparação de pães, de suco, tudo ela que uma parte ela faz, outra ela coordena, né? A cozinha ela participa lá da cozinha, nos momentos mais delicados, ela está à frente para que as pessoas cheguem aqui e tenham realmente uma experiência um pouquinho diferente do normal, né? Eu acho que a gente tem conseguido isso pelo feedback que tem sido dado. E aqui é o curral que chama? Aqui hoje é o restaurante, né? Mas dentre as muitas atividades que nós já tivemos na propriedade, uma foi pecuária leiteira, sabe? Tiramos leite aqui por mais de 25 anos, nesse curral aqui, né? Começamos assim de uma forma muito básica e fomos melhorando. Montamos ordenhadeira, né? Calçamos todo o curral, sabe? Aí o Danilo aí, junto com um chefe de cozinha que teve aqui, deu ideia, né, Danilo? Foi. Um ano e pouquinho atrás, a gente dando uma volta aqui na propriedade, o chefe de cozinha que elaborou os pratos para o jantar harmonizado, ele deu a ideia que esse espaço seria legal se fosse reformado e pudesse se transformar num restaurante, né? E a gente fez um desenho e chegou num projeto legal pra caramba aqui, onde a gente conseguiu transformar um espaço que estava desativado por muito tempo e desse espaço aconchegante que ficou para que a gente recebesse as pessoas em épocas de chuva, né? Mas a gente a tia principalmente, quis deixar todas as características ainda de curral e trazendo um ar aconchegante, né? Então a gente quis manter algumas coisas que ainda referenciassem o curral mesmo, né? E a gente batizou como Curral Jequitinhonha. Nós já vinificamos, no primeiro ano a gente vinificou a Syrah, né? Em 2021. Em 2022 a gente vinificou Syrah, Sauvignon Blanc e Pinot Noir. Pinot Noir muito pouco, né? Porque poucas plantas, né? E produção baixinha. Então foi mais uma experiência, né? Fizemos 50 garrafas de Pinot Noir. Nem vendeu, né? Não. Mas deu um vinho muito legal, muito bom. Já tem quantas garrafas, só para saber? Nem sei não. Deve ter umas 40 ainda, né? 35. A gente guardou. Já, ixi. Tomar um vinho daquele lá, vamos tomar um Pinot Noir. Não, vamos tomar um Syrah. E não só no Natal. Por aí. E como é que é? A sensação de você tomar o seu próprio vinho deve ser uma coisa legal, né? Eu falo muito que essa sensação de a gente tomar alguma coisa ali que a gente está diretamente ligado é muito interessante. Então, a primeira vez que eu tomei o Quatro Altitudes, que é o nosso tinto, né? Que é o de Syrah, a felicidade é muito grande.
E a sommelier Renata, o que achou do vinho do tio aí? O vinho é muito bom, eu sou suspeita. Está envolvida emocionalmente. Mas o vinho é muito bom, realmente. É um vinho muito equilibrado em tanino e acidez. Um vinho que você bebe, fácil de beber, que você abre uma garrafa, quando você vê, você já está terminando. Ah, não, já vamos abrir outro, então. É um vinho muito bom, realmente. E aí, a venda é só aqui? Sim, por enquanto só assim. Já tem pouco, o volume nosso é muito pouco ainda, né? Então a gente usa na nossa degustação, né? E aí a gente vende para as pessoas aí. A gente sabe que esse manejo da dupla poda, ele acaba dando mais trabalho para o vitivinicultor e isso influencia no custo do vinho também, né? Como é que eu convenço a pessoa de que, olha, pague um pouquinho mais nesse vinho de inverno aqui que você vai gostar porque ele tem esses e esses diferenciais. Que diferenciais a gente pode falar que o vinho de inverno tem? O diferencial está na qualidade do vinho. A gente não tem dúvida que, na média, não vou falar todo ano, mas na média, os vinhos de colheita de inverno tendem a ter uma qualidade um pouquinho melhor em função da qualidade do fruto. Porque o que é determinante para você fazer vinho bom? É a qualidade da uva. Primeira coisa, você pode ter a melhor vinícola do mundo, pode ter o melhor enólogo do mundo, tá? Mas se você não tiver fruto de qualidade, você não vai conseguir fazer um bom vinho. E o que a proposta da dupla poda, eu acho que a grande vantagem da dupla poda é, para começar, você vai ter uma uva que não tem podridão, porque no período que você está colhendo não tem nenhuma chuva para dar podridão. Tá? Aquelas podridões normais de frutas é zero. Você tem uma uva com um teor de Brix geralmente um pouco maior. Né? E você tem uma uva com concentração de polifenóis, que são muito importantes, com certeza um pouquinho melhor em função dessa diferença de clima, né, entre o dia e a noite, essa amplitude térmica que a gente comentou. Né? Na média, eu acho que a gente tem sempre condição de fazer um vinho de muito boa qualidade. Como é que vocês veem a Casa Vita, a Vinícola Brasília, ou esse terroado para o nosso central? Vocês imaginam assim, daqui a 10 anos vai estar assim, ou a gente gostaria que estivesse assim? Eu me vejo mais ou menos assim, ó. Só que com um pouquinho mais de cabelo. Eu me espelho muito no que o tio faz hoje. Eu me espelho e tô tentando trazer sempre do que ele faz hoje, do tipo de trabalho que ele faz hoje, tentando absorver um pouco as coisas que ele tenta passar pra gente, as coisas que ele vai ensinando pra gente e aprendendo mesmo, fazendo cursos para que daqui a 10, 15 anos os tios possam desacelerar e a gente conseguir continuar com esse projeto, continuar com as coisas que ele passou pra gente. E eu quero, né, estar com daqui a uns 10 anos aprendendo muito com ele, mas fazendo ele que ele descanse um pouco mais, né? Para que ele viaje para fora e volte, Danilo, essa aqui é uma novidade, e a gente continue tocando. Eu me vejo daqui a um tempo mais ou menos assim, cada vez mais para o campo e vivendo isso aqui cada vez mais. Isso aí, Paixão. Eu vejo a Casa Vitor com vinhos premiados, que eu não tenho dúvida que isso vai acontecer e não vai demorar muito. Com, quem sabe, aumentar aí os nossos hectares de uva plantados, ter mais opções também de enoturismo, que eu acho que o enoturismo aqui para Brasília vai ser uma coisa que está engateando ainda, está muito no começo e vai crescer muito, e a gente vai acompanhar esse crescimento com certeza. E aqui você já tem um projeto de enoturismo, né? Isso, a gente tem um jantar harmonizado que a gente faz todos os sábados. A gente recebe os visitantes 4 horas da tarde, embaixo do pau d'óleo, com uma mesa de pães, geleias, sucos naturais. São tudo receitas da minha tia, ela que desenvolveu todas as receitas. E depois a gente conta um pouco da nossa história, da história da Casa Vitor, a história dos meus tios. Fazemos um passeio no vinhedo com os visitantes. Aí o tio Carlos conta da produção mesmo da uva, como é que acontece, o pessoal vai no campo, vê os cachinhos, eu acho que é muito legal, né? Essa experiência de estar dentro do parreiral mesmo. E a gente faz um brinde no pôr do sol, perto de 6 horas ali, um brinde de espumante.
A gente serve, todos os vinhos que a gente serve aqui são de colheita de inverno, são 5 rótulos ao todo. E aí a gente começa o jantar umas 18 horas, mais ou menos, são 4 pratos, 2 entradas, prato principal e sobremesa, cada um harmonizado com um vinho diferente. Aí a gente tem música ao vivo, é bem legal, assim, é uma experiência bem gostosa. A gente conversa com os visitantes, tem essa intimidade, né, que eu acho que é muito legal você ter contato direto com o produtor, né, enquanto você está ali bebendo o vinho dele, poder conversar com ele, né. A gente vai inaugurar nossa primeira hospedaria, que é a Hospedaria Juliana, onde é uma casa que recebe até 6 pessoas e é uma casa bastante confortável, onde a minha tia procurou trazer todas as características ali, Minas Gerais, Tiradentes, né? E ficou um lugar muito aconchegante, para que a pessoa venha para a zona rural, se hospede num lugar muito confortável e conhecer cada vez mais, ficar integrado cada vez mais com o vinhedo, né? Danilo, o que é vinho para você? Cara, vinho é uma descoberta de um novo futuro para minha vida. Renata? O vinho, para mim, foi um recomeço, né? Uma novidade. E eu acho que o vinho junta as pessoas, ele une famílias, une amigos, une propósitos. Eu acho que é mais ou menos isso. E Carlos, o que é vinho para você, Carlos, hoje? Além de ser uma bebida maravilhosa, é o nosso desafio, né? É o desafio da gente produzir vinho de qualidade que satisfaça nós inicialmente, mas que satisfaça o nosso público, né? Então, eu acho que é sempre um desafio, né? Fazer vinho de qualidade é um desafio e a cada caça que a gente vai testar, que a gente vai plantar, que a gente vai cultivar, o desafio de acertar, de conseguir colher no ponto ideal. O ponto de colheita da uva uma das fases mais importantes, né, para se ter um vinho de qualidade. Nós estamos aprendendo isso aí, né? A duras penas, eu acho até, mas eu acho que quando a gente começar a acertar isso aí, nossos vinhos serão melhores ainda, sabe? É a nossa grande aposta aí.